Continuando nossa aula de indignidade, também chamada de exclusão da sucessão. Então, nós estamos estudando as hipóteses de exclusão da sucessão. Então, as hipóteses estão lá no artigo 1814. Primeiro inciso, trata do homicídio. Doloso apenas, consumado ou tentado. 1814. Então, as hipóteses estão lá no 1814 do Código Civil. Então, só para concluir esse primeiro inciso, são as hipóteses não só de você atentar contra a vida, por exemplo, do pai, da mãe, mas também do cônjuge, do companheiro, de ascendente e descendente. Então, por exemplo, um irmão que mata o outro irmão, ele perde a herança do pai e da mãe também. Por quê? Porque matou um descendente do pai e da mãe. Mesmo que ele goste do pai e da mãe, ele, ao matar o irmão, ele está matando um descendente do próprio pai e mãe. Consequentemente, ele perde o direito à herança. Ele perde o direito à herança do próprio pai, da própria mãe. Então, cuidado com esse finalzinho do inciso. Normalmente, a pegadinha de exame de ordem em concurso está no finalzinho desse primeiro inciso 1814. Tá? Segundo inciso fala do crime contra a honra, dos crimes contra a honra. Mas, além dos 3 crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria, tem um quarto crime que está aí nesse segundo inciso, que é a denunciação caluniosa. Então, o segundo inciso tem 4 crimes. Os 3 crimes contra a honra e mais a denunciação caluniosa. Calúnia, difamação, injúria e denunciação caluniosa. Denunciação caluniosa dá início à investigação contra a pessoa, sabendo que a pessoa é inocente. Então, 4 crimes aí. Praticou um desses 4 crimes, um dos 4 crimes de calúnia, difamação, injúria ou denunciação caluniosa, incide no segundo inciso do 1814. E, finalmente, o terceiro e último inciso do 1814, que são as hipóteses de indignidade, as hipóteses de exclusão da sucessão, é impedir ou tentar impedir a pessoa de fazer testamento. Então, se o filho impede ou tenta impedir o pai e a mãe de fazer um testamento, ele é indigno, ele é um herdeiro indigno, ele está excluído da sucessão, ele perde o direito a receber a herança, ele perde o direito a receber a herança. Então, aí, essas são as hipóteses de indignidade, são as hipóteses de exclusão da sucessão. Algumas perguntas que já podem surgir agora, já tendo estudado as hipóteses de indignidade. Primeira pergunta é: precisa de ação penal? Resposta: não precisa. Tá? Não precisa ter ação penal. Até porque, por exemplo, o crime contra a honra, nós sabemos que o crime contra a honra é de ação penal privada. E, portanto, a vítima tem 6 meses para entrar com ação penal privada lá na esfera criminal, na vara criminal. Se a vítima passar esse prazo sem entrar com a ação, sem ajuizar a ação penal privada, então, consequentemente, não vai poder entrar mais, né? Ocorreu a decadência lá no direito penal, estou falando de direito penal processual penal, ocorre a decadência lá no direito penal e processual penal, e de modo que não é possível mais o ajuizamento da ação penal privada. Entretanto, ainda assim, aqui no civil, aqui no direito civil, existe a indignidade, existe a exclusão da sucessão? Existe. São esferas distintas. A esfera civil e a esfera penal são esferas distintas. Então, mesmo que não tenha e nunca vá ter ação penal privada, por exemplo, nos crimes contra a honra, porque já transcorreu o prazo, ocorre sim a indignidade. Então, ocorre sim a indignidade. Tá? Ah, professor, mas você poderia me perguntar, mas não tem que provar esse ato de indignidade? Sim, tem que provar. É isso que nós vamos ver agora. Vamos lá, então, para o reconhecimento e para a prova do ato de indignidade. Então, a próxima regrinha aqui da indignidade, dentro dessa matéria de indignidade, é necessidade de provar. Existe sim a necessidade de provar, afinal de contas, aconteceu um fato, mas precisa provar que aquele fato aconteceu, não basta só alguém alegar, né?
Não basta só um herdeiro alegar que o outro herdeiro não tem direito à herança, ele vai precisar provar. Então, próxima regra da indignidade é: existe a necessidade de se provar através de ação de indignidade, o ato da indignidade. Então, repito, existe a necessidade de se provar através de ação, chamada ação de indignidade, aquele ato praticado, um dos atos previstos no 1814. Vamos aprofundar, então, nessa ação de indignidade. Como que você prova o ato de indignidade? Através de uma ação chamada ação de indignidade. Vamos lá, então. Essa ação de indignidade está prevista aqui no Código Civil. E essa ação tem um prazo. Qual que é o prazo para ajuizar a ação de indignidade? O prazo é de 4 anos. Onde que está isso? Artigo 1815. O artigo 1815, parágrafo único, parágrafo 1º, tem o prazo do ajuizamento da ação de indignidade. Então, o prazo é de 4 anos, 1815, parágrafo 1º. Parágrafo 1º do 1815. Esse prazo é de 4 anos a contar de qual momento? A contar da morte, a contar da abertura da sucessão. Olha aí a expressãozinha do código. 4 anos contados da abertura da sucessão. Você sabe, já demos isso em outra aula também, que a abertura da sucessão ocorre no exato momento da morte, né? No exato momento da morte. Não pode confundir com a abertura do inventário. Já falamos isso em outra aula. Então, a contagem desses 4 anos começa no exato momento da morte. No exato momento da morte começa a correr o prazo de 4 anos para um outro herdeiro entrar com ação de indignidade para provar que o herdeiro indigno perdeu o direito à herança porque praticou um ato de indignidade. Então, prazo de 4 anos, 1815, parágrafo 1º. Legitimação ativa. Quem que tem legitimação ativa? A legitimação ativa é um outro herdeiro. O outro herdeiro que, na falta do indigno, vai herdar, deve entrar com a ação. Então, legitimado ativo, os legitimados ativos são os outros herdeiros. Pode ser herdeiro, legatário, ou qualquer outro herdeiro que tenha interesse nessa declaração. Então, outras pessoas que tenham interesse nessa declaração, donatário, legatário, outros herdeiros, têm a legitimação ativa. E a legitimação passiva? Quem que é réu na ação de indignidade? Claro, que é o herdeiro indigno. Que é aquele herdeiro que era herdeiro, mas eventualmente vai perder essa herança por conta da indignidade, porque praticou um ato de indignidade. Aí vai ser o réu da ação. O Ministério Público pode entrar com essa ação? Quando o Código Civil entrou em vigor, o Ministério Público não podia entrar com ação de indignidade. Essa é uma falha que se percebeu justamente no caso da Suzane Stoff, porque se parente dela e outros herdeiros, outros legitimados não entrassem com ação, o Ministério Público não ia entrar. Por isso que foi feita uma lei, Lei 13.532, de 2017, que acrescentou um parágrafo 2º no artigo 1815. Então, hoje, o 1815 tem um parágrafo 2º desde dezembro de 2017. No finalzinho de 2017, entrou em vigor, foi aprovada a Lei 13.532, que autoriza, que dá, então, ao Ministério Público a legitimidade ativa para entrar com ação de indignidade no inciso 1º, só nas hipóteses do inciso 1º. Então, o MP tem legitimidade ativa? Sim, o MP tem legitimidade ativa. O Ministério Público, promotor de justiça civil. Não estou falando ação penal. Ação penal, lá, claro, crime de homicídio é o promotor criminal que entra com ação. Aqui estou falando do promotor civil. A vara civil, direito civil, processo civil. O Ministério Público tem legitimidade ativa para entrar com ação civil de indignidade? Tem, está lá no 1815, parágrafo 2º, mas só nas hipóteses
só nas hipóteses do inciso primeiro do artigo 1814. Do artigo 1814 do Código Civil. Tá? Então, não são em todas as hipóteses, todos os incisos. São só nos casos de homicídio ou tentativa de homicídio doloso é que tem o Ministério Público legitimidade ativa. Nos outros dois incisos, incisos 2 e inciso 3º, no inciso 2º e inciso 3º, não tem o Ministério Público legitimidade ativa, tá? Conforme expressa disposição legislativa, parágrafo 2º do artigo 1815. Pergunta aqui do Rodrigo. Professor, se, por exemplo, houver investigação de homicídio e demorar mais do que 4 anos para a sentença, já há interrupção do prazo? Não. Esse prazo é um prazo decadencial. Agora eu estou falando de decadência do direito civil, né? Se você me perguntar, Cristiano, o 1815, parágrafo 1º, que traz o prazo de 4 anos para entrar com ação civil, direito civil, processo civil. Para direito civil, processo civil, Código Civil. 1815 tem o prazo de 4 anos para entrar com essa ação de indignidade. Essa ação é prescricional ou decadencial? Ela é decadencial, é um prazo decadencial. Esse prazo é decadencial. Lembra, gente, aquela dica que eu já dei. Todos os prazos prescricionais do Código Civil estão nos artigos 205 e 206. Consequentemente, todos os outros prazos do Código Civil, prazo para juizamento de ação, são prazos decadenciais. Consequentemente, esse prazo não está nem no 205 nem no 206, então certamente é um prazo decadencial. E aí você lembra também da parte geral do Código Civil que o prazo decadencial não sofre nem impedimento, nem suspensão, nem interrupção. A suspensão do prazo, interrupção do prazo, impedimento do prazo, são características do prazo prescricional, não do prazo decadencial. Então, não haverá nem suspensão, nem impedimento, nem interrupção desse prazo, justamente porque é um prazo decadencial. Estou aproveitando, fazendo uma rápida recordação lá da parte geral do Código Civil, uma ligação dessas duas matérias, porque tem a ver com prazo. Mas respondendo objetivamente a pergunta do Rodrigo. Professor, mas e se demorar mais do que 4 anos para uma sentença lá do crime transitar em julgado? O que é possível, né? Especialmente se for réu solto, tem recurso para o Tribunal de Justiça, pode ter recurso para Brasília. Então, pode acontecer, por conta da tramitação da ação penal, ter ali uma sentença definitiva, com trânsito julgado lá no crime, que ultrapasse lá os 4 anos. O que tem que se fazer a família? Tem que entrar com a ação possível no prazo de 4 anos. Tá? Entrou com a ação dentro do prazo de 4 anos, não interessa que lá no crime vai demorar mais. Você tem 4 anos para ajuizar a ação no cível. Protocolou a petição inicial no fórum. Dentro dos 4 anos, está resolvido. Se essa ação do cível vai demorar anos e anos, não tem problema. Se a sentença no crime vai demorar sei lá quanto tempo, também não tem problema. Digo mais, aproveitando a pergunta do Rodrigo. Vamos supor que lá no crime ocorra a absolvição por falta de provas. Absolveu por falta de provas no crime. Tá? Pode ter uma condenação aqui no cível, excluindo o herdeiro da herança? Pode, é possível. São esferas distintas. São esferas distintas. Uma absolvição por falta de provas no crime não inviabiliza o ajuizamento da ação, nem a procedência da ação no cível, tá? Reconhecendo a indignidade. Então, perfeitamente possível. Um caso famoso, apesar de ser nos Estados Unidos, tem até filme, um seriado na Netflix sobre o O.J. Simpson, um famoso jogador de futebol americano, e em que ele foi absolvido no crime, ele foi processado no crime por matar a ex-mulher e o namorado da ex-mulher, e ele foi absolvido na esfera criminal, né? E os familiares da ex-esposa dele entraram com ação no cível de indenização e ele foi condenado no cível. Apesar do sistema legislativo norte-americano ser totalmente diferente do brasileiro, nesse aspecto é igual. Ou seja, as esferas civil e criminal são distintas,
Você pode ter uma absolvição no crime por falta de provas e uma condenação no cível, sem qualquer problema. Além disso, se houver uma condenação no crime transitada em julgado, aí tudo bem, aí você não precisa entrar com ação no cível, tá? Mas desde que você tenha lá, por exemplo, dentro dos 4 anos, uma sentença no crime com trânsito em julgado. Aí basta pegar a certidão da sentença condenatória no crime com trânsito em julgado e juntar no inventário para provar que ocorreu a indignidade. Aí não precisa entrar com ação no cível. Mas não tem ainda condenação no crime, na esfera criminal, na vara criminal, com trânsito em julgado dentro do prazo, a melhor coisa para você fazer para o seu cliente, né? O advogado, a advogada vai fazer o quê? Para o cliente dele ou do cliente dela? Entrar com ação lá na vara civil, ação de indignidade, dentro do prazo de 4 anos a contar da morte. Tá? O prazo decadencial, aqui no direito civil, prazo decadencial de 4 anos a contar da morte, conforme artigos 1815, 1814 e 1815. Tá? Muito bem. Então, tá aí a ação de indignidade que tem que ser ajuizada para provar a indignidade. Outro tema dentro de indignidade ainda. Perdão. Pode ocorrer o perdão do indigno? Sim. Também chamado de reabilitação do indigno. Reabilitação do indigno. A reabilitação é a mesma coisa que o perdão. Pode a vítima da indignidade perdoar o indigno, né? E esse perdão pode ser expresso ou tácito. Perdão expresso. O perdão expresso, ele pode ser por ato autêntico ou por testamento. Ato autêntico é uma declaração assinada, escrita e assinada pela vítima da indignidade. Qualquer documento escrito e assinado, datado e assinado pela vítima da indignidade é um ato autêntico, uma declaração da pessoa. Ou no testamento, faço um testamento, estou perdoando meu pai, a mãe, filho, filha, pelo ato praticado, pronto, recebe a herança normalmente. Então, a vítima da indignidade pode perdoar de forma expressa por ato autêntico ou por testamento o indigno. E aí o indigno deixa de ser indigno e volta a ser um herdeiro normal, tá? Volta a ser um herdeiro normal. Segunda espécie de perdão da indignidade é a reabilitação tácita, o perdão tácito. O perdão tácito ocorre quando o testador, o perdão tácito ocorre quando o testador faz um testamento após o ato de indignidade, deixando bens para o indigno. Repito, perdão tácito, o testador faz um testamento após o ato de indignidade, deixando bens para o indigno. Isso significa um perdão tácito em relação a esses bens do testamento, não em relação a todos os bens, mas em relação a esses bens do testamento, tá? Em relação a esses bens do testamento. O perdão é irretratável. Depois que perdoou, não dá para voltar atrás. O perdão é irretratável, tá? O perdão é irretratável. E, finalmente, o último tema aqui da indignidade, efeitos da indignidade. Quais são os efeitos da indignidade? Bom, o primeiro efeito, até óbvio, né? O primeiro efeito da indignidade, o primeiro efeito da exclusão da sucessão é que o herdeiro indigno é excluído da sucessão. Então, o herdeiro indigno não herda, claro. O indigno não herda. Tá? O primeiro efeito, o efeito mais óbvio até, o herdeiro indigno, com a prova da indignidade, o reconhecimento da indignidade pelo judiciário, através da ação de indignidade, o herdeiro indigno perde o direito à herança. Esse é o primeiro efeito da indignidade. O indigno não herda. Segundo efeito importantíssimo. Os filhos do indigno, os descendentes do indigno, podem herdar por representação. Os herdeiros do indigno podem herdar por representação, como se o indigno fosse morto. Então, para fins de divisão da herança,
você trata o indigno como fosse morto, como se fosse um premoriente ou um comoriente. Então, os filhos do indigno, ou os netos do indigno, ou seja, os descendentes do indigno, podem herdar sim por representação. É uma punição civil, mas é uma punição pessoal. Só indigno que perde o direito à herança, tá? Então, é uma punição pessoal do indigno, só o indigno que perde o direito à herança. Terceiro efeito da indignidade. O indigno não tem direito. O indigno não tem direito. Três coisas que ele não tem direito: ao usufruto, à administração e à eventual sucessão dos bens que foram ao seu filho. Então, repito, não tem direito nem à administração, nem ao usufruto, nem à eventual sucessão desses bens que foram para o filho do indigno, porque o indigno perdeu o direito à herança. Então, o indigno não herda. A herança vai para o filho dele. Você vai falar, mas professor, mas não adianta nada, né? Se o filho é menor, o indigno continua administrando. Não, não pode. Não pode administrar esses bens que foram para o filho dele. Não pode ter o usufruto desses bens. E se o filho morrer e não deixar nenhum outro herdeiro, e seria, em tese, o herdeiro à mãe, que é a herdeira indigna, ela não pode receber nem diretamente, nem indiretamente esses bens. Não pode receber nem diretamente, nem indiretamente esses bens, muito menos ter a administração ou usufruto desses bens. Usufruto desses bens. Muito bem. Vamos fazer aqui, então, um exercício. Vamos fazer aqui um exercício agora incluindo a indignidade. Vou compartilhar aqui a tela. Muito bem, olha aqui o nosso autor da herança. Vamos imaginar que o B seja indigno, matéria da aula de hoje. Aqui, ó, indigno, excluído da sucessão. Tá? Ele vai ser indigno. Ele cometeu um crime contra a honra em face do A, seu pai ou sua mãe. O C está vivo, vai receber herança normalmente. D de dado é premoriente. Não vamos esquecer daquela matéria que nós já estudamos. Morreu antes do que o A. Morreu num acidente antes do que o A. E o E é comoriente. Morreu ao mesmo tempo do que o A num acidente de carro. Olha só que interessante. O A teve 4 filhos. Cada situação de cada um dos 4 filhos é diferente do outro. O E é comoriente, morreu no acidente de carro junto com o A. O D de dado é premoriente em relação ao A, morreu antes do que o A, qualquer razão que seja. E o B é indigno, o B está vivo, mas tinha cometido um crime contra a honra, calúnia, difamação, injúria, por exemplo, contra o pai. A, tá? E consequentemente perdeu o direito à herança por conta disso. E o C está vivo, não é nem indigno, nem comoriente, nem premoriente. Como que divide? E aí o A morre. Então, o A morreu junto com o E, né? É comoriente em relação ao E. Você foi contratado para dividir a herança do A. Como que divide a herança do A? Nós dividimos a herança do A da seguinte forma. Você tem que perguntar, fazer a seguinte pergunta. O A deixou pelo menos um filho vivo? Resposta sim. Um filho vivo que vai herdar? Sim. O C. O C está vivo e vai herdar. Está aqui. Então, ele deixou o A, deixou pelo menos um filho vivo e que vai herdar? Sim. Se ele deixou pelo menos um filho vivo que vai herdar, nós vamos dividir a herança pelo número de filhos, vivos ou mortos. Como pode ser comoriente, premoriente, indigno, mas tem pelo menos um filho vivo que vai herdar, que é o C. Então, nós vamos dividir pelo número de filhos.
Olha lá, quantos filhos então? 1, 2, 3, 4. Nós vamos dividir a herança em 4 partes. Um quarto do C vai para ele mesmo, que ele vai herdar por direito próprio, porque ele está vivo e herdou diretamente do pai, direito próprio. Esse um quarto que iria para o B, se ele não for indigno, não vai para os filhos dele. Um quarto dividido por 2 vai ficar 1/8 para o F e 1/8 para o G, ambos por representação. Esse 1/4 do D de dado, D está morto, não herda, vai ficar para os filhos dele. 1/8 para o I e 1/8 para o J por representação. Tá? Representação também. Eles estão representando o que o D herdaria se estivesse vivo. Então, se o D de dado tivesse vivo, herdaria 1/4. Mas como ele está morto, divide entre os filhos dele. E esse 1/4 do E vai ficar para os filhos dele. 1/4, como ele tem 3 filhos, 1/4 dividido por 3, 3 vezes 4, 12. 1/12 para o K, 1/12 para o L e 1/12 para o M. Também por representação. Também vão herdar por representação. Percebe que a primeira linha é a linha do direito próprio. Sempre tem aqueles que herdam na primeira linha, herdam por direito próprio, aqueles que herdam. Então, quem que é direito próprio aqui? O C. O C é o único que herda, na primeira linha, ele herda por direito próprio. Todo mundo que está abaixo dessa linha herda por representação. Olha aqui, ó. Todo mundo que está aqui abaixo herda por representação. Então, como que fica a resposta completa a essa pergunta? C, de casa, herda 1/4 por direito próprio. F, G, cada 1/8 por representação. I, J, 1/8 por representação. K, L e M, 1/12 por representação. Tá? É assim que divide essa herança. Ah, professor, mas e se nós tivéssemos? E se nós tivéssemos? Vamos fazer um outro exercício aqui. E se nós tivéssemos um filho C também indigno, ou comoriente ou premoriente. Olha lá, o C também é indigno. Então, vamos mudar aqui, fazer um segundo exercício. O A teve 4 filhos. O D de dado já está morto, morreu antes do que o A. O B e o C cometeram um crime contra A, por exemplo, crime contra a honra contra o A, ou um crime de tentativa de homicídio contra o A, de homicídio doloso. E, portanto, eles são indignos e perdem o direito à herança por conta da indignidade. E o A e o E morreram ao mesmo tempo num acidente de carro. Então, dos 4 filhos, tem um comoriente, um premoriente e 2 indignos. Vamos fazer essa divisão da herança. Tem pelo menos um filho vivo que vai herdar? Não. Não. Por que não? Indigno não herda. B não herda. C é indigno, também não herda. D de dado é premoriente, morto não herda. E é comoriente, que é morto. O comoriente está morto, também não herda. Ora, se dos 4 filhos ninguém está vivo e vai herdar, ninguém vai herdar, risca essa linha, lembra da outra aula, é o mesmo raciocínio. Risca essa linha como se ela não existisse e passa a tratar dos netos exatamente igual como se fossem filhos. Exatamente igual como se fossem filhos. Ora, se os netos fossem filhos, dividiria como? Você dividiria pelo número de netos, número de pessoas. Quantos netos tem? Olha, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 netos. Então, nós vamos dividir em 8 partes. 1/8 para o F, 1/8 para o G, 1/8 para o H, 1/8 para o I, 1/8 para o J e 1/8 para o K, 1/8 para o L e 1/8 para o M. Por que é 1/8? Porque são 8 netos. Se fossem 9 netos,
dividiria por 9. Se fossem 10 netos, dividiria por 10. Se fossem 7 netos, dividiria por 7. E se fossem 12 netos, dividiria por 12 e assim por diante. Nós estamos dividindo pelo número de netos. Por quê? Porque na linha dos filhos, ninguém está vivo e tem condições de herdar. Então, risca essa linha como se ela não existisse. Risca essa linha como se ela não existisse. E passa a tratar dos netos exatamente igual, como se fossem filhos. Exatamente igual. E olha só que interessante. Eu falei exatamente igual. Esses netos herdam por direito próprio ou representação? Por direito próprio. Eles herdam por direito próprio. Se eles fossem filhos, eles herdariam por direito próprio? Sim, eles herdariam por direito próprio. Então, eles herdam por direito próprio. Eles herdam por direito próprio, não herdam por representação. Tá aí, então, gente, a nossa matéria de hoje, nossa aula de hoje. Um abraço e até a próxima.